Então, boa noite. Vamos começar essa terceira etapa dessa série de encontros Espiritualidade e Mundo Comum. Né? Tivemos a primeira há 2 meses com o professor Joanildo Buriti, a segunda mês passado era para ser com o professor Sérgio Ramos, mas ele teve problema de saúde. Eu, que era o último, passei a ser e fiz a segunda. Agora essa terceira com o Afonso Celso, ele está aqui ao meu lado. E então a última será daqui a 1 mês com o professor Sérgio Ramos. Né? Bom, Afonso Celso eu conheço já há não digo décadas, mas já há um bom tempo, já há muitos anos, né? Posso dizer assim que é um colega e irmão de caminhada, de busca espiritual, de partilha de um caminho de busca espiritual. Afonso Celso, ele é engenheiro de muitos anos, formado, já aposentado, trabalhou aqui em várias empresas aqui em Pernambuco, e grandes grupos, e é também psicólogo de formação e exerce a profissão como psicoterapeuta. Né? Além disso, ele é um dos coordenadores, né, da implantação da Unipaz aqui em Pernambuco, que já tem trabalho já tem muitos anos. Né? Também soube há pouco, conversando com ele, né, ou seja, o pedigree dele é muito bom, porque ele vem, né, de um contato com a casa Shri Aurobindo, na Bahia. Né? Foi o trabalho de um alemão, Wolf, que trouxe os ensinamentos de Shri Aurobindo para o Brasil, e foi aí o primeiro contato que ele teve com as tradições espirituais. Né? E isso o tocou, e até hoje ele está nessa trilha como nós, né? Caminhando, buscando sempre dentro das nossas imperfeições. Somos todos humanos, mas estamos nesse caminho. Então, assim, tenho muita alegria em ter aqui você conosco, Afonso. Eu sou muito grato por você ter aceitado esse convite e partilhar. Esse é um momento que a gente realmente, assim, é como se fosse uma partilha de um pão espiritual, né? De partilhar um pouco os nossos saberes e as nossas angústias. Né? Então, o nosso formato aqui, você fala, você tem um tempo aí tranquilo de 1 hora, 1 hora e pouca, e depois aí as pessoas começam um diálogo entre a gente. Né? Então você que está nos vendo aí no YouTube, né, isso está ocorrendo hoje no dia 20 de outubro de 2019, aqui em Olinda, Pernambuco. Então, muito obrigado, Afonso. A palavra é toda sua. Bom, gente, é um prazer estar nesse ambiente aconchegante aqui com vocês, muito aconchegante mesmo, com a companhia desse companheiro aí, Policarpo. Vocês são novos companheiros. Então, o tema que foi proposto, Espiritualidade e Mundo Comum. Eu acho que preciso complementar só um pouco dados biográficos, porque acho que é importante vocês sentirem um pouco de que lugar eu falo, né? E esse lugar é a partir de uma história pessoal. Então eu tive, desde o início, acho que me dei conta
de mim mesmo, assim, sempre curiosidade muito grande sobre o porquê, de onde, para onde vamos, essas questões. E a minha primeira assim, meu primeiro campo de busca foi a ciência. Eu fui uma criança, um jovem muito entusiasmado com a ciência, com o que ela podia oferecer. E aí, ainda na juventude, eu tive uma fase em que eu descobri que algumas perguntas ficaram muito difíceis para a ciência responder e que a religião oferecia indicações. E aí, primeiro tive uma experiência forte no cristianismo, depois eu me aproximei de uma instituição budista. Eu sempre gostei muito de filosofia oriental, e aí também tive uma experiência forte com a instituição por esse caminho budista. E finalmente encontrei o trabalho de Sri Aurobindo, e isso foi um momento assim que eu estava muito angustiado, porque eu sentia fortemente uma tensão entre o caminho da ciência, o caminho da religião, da espiritualidade, na época ainda como coisas que se conversavam um pouco. E mesmo dentro do caminho da espiritualidade, eu sentia que havia às vezes recusas ou exclusões de partes do ser nessa caminhada. E Sri Aurobindo veio com a proposta de incluir tudo, simplesmente tudo. A proposta dele é o yoga integral. A vida toda é yoga. A vida toda é yoga. Toda a natureza está fazendo um processo de yoga. Tudo é yoga. Mesmo que aparentemente não é. Então aquelas distinções fortes que eu tinha, preto, branco, certo, errado, e aqueles conflitos que não me satisfaziam, de certa forma se apaziguaram um pouco aí em Sri Aurobindo. Isso veio através de uma pessoa que foi ligada pessoalmente, não diretamente a ele, mas a discípula maior do Sri Aurobindo, que foi Mira Alfassa, a mãe, chamada mãe porque ela foi quem organizou o ashram. E também na Índia há uma tendência às pessoas mais velhas serem chamadas de mãe e de pai. Todo mundo chama o mais velho de pai ou de mãe, mas ela foi especialmente chamada de mãe porque ela cuidava, ela estruturou, organizou o ashram Sri Aurobindo e depois a Auroville, que é uma cidade internacional que tem apoio da Unesco, tem pessoas de todas as nacionalidades lá vivendo um experimento assim, de comunidade humana muito singular, muito especial. Em Auroville, no sul da Índia, perto de Pondicherry, uma antiga colônia francesa. E Sri Aurobindo então foi esse manancial de luz. Depois eu encontrei também algumas referências importantes, assim, que me ajudam a incorporar coisas da atualidade. Sri Aurobindo parte em 1950. Tem muitas coisas que vêm acontecendo no mundo e como encaixar isso, ou como olhar para isso dentro de uma perspectiva integral, surgiram pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Para mim, uma das especiais que existem hoje, ainda está viva, é Ken Wilber. É um autor, escritor, mas ao mesmo tempo meditante desde a juventude, assim, de uma capacidade incomum de sintetizar digamos assim, toda a abordagem, toda a história, todo o desenvolvimento oriental, em termos de psicologia, como ocidental. Não de uma forma superficial, ele é um sujeito que consegue fazer mergulhos profundos, cortes profundos na teoria de Freud, de Lacan, e fazer vínculos com a tradição oriental. E ele organizou isso de uma maneira muito
muito especial também. Enfim, é um trabalho magnífico. Alguns dizem que vai ser um trabalho só reconhecido daqui a algumas décadas ainda, porque o que ele oferece é uma coisa realmente majestosa em termos de síntese, de abraço integral, incluindo todas as ciências, porque é um sujeito também de uma mente, assim, uma capacidade impressionante. Ele mergulha na física, na matemática, na biologia, na sociologia, e vai pegar as principais fontes desses campos de conhecimento. E, às vezes, uma dessas fontes só levaria uma vida inteira para você conseguir extrair um sumo. Ele consegue pegar os pontos e, sabe, pensar de uma maneira muito especial. Então, Ken Wilber é uma figura importante, e Rudolf Steiner, que é o fundador da antroposofia, que também tem um trabalho muito importante nesse processo de síntese. Rudolf Steiner foi, voltando mais para o início do século passado, né, mas ele foi uma determinada época, foi secretário-geral da Teosofia para a Alemanha. Então ele está muito ligado ao movimento teosófico no mundo, e em determinado momento ele se separa desse movimento e cria a antroposofia. A teosofia tem um viés mais budista e ele é um viés mais cristão, por causa de experiências pessoais que ele teve. Então, para ele, essa manifestação do Cristo através de Jesus na Terra marca um significado especial, e ele contribuiu muito. Por quê? Porque ele é um sujeito de formação de exatas, ele fez escola politécnica e ao mesmo tempo desenvolveu um conhecimento assim, do oculto, metafísico, inclusive com capacidades também muito desenvolvidas, que permitiu a ele desenvolver aplicações tanto na educação, que é a pedagogia Waldorf, quanto na medicina, quanto na agricultura, desses princípios, digamos assim, espirituais, aplicações práticas disso, digamos assim. Então, essa, mais ou menos, as minhas pegadas no caminho. E, para terminar, mas não para culminar, porque parece que isso vai para o céu, né? Eu, em determinado momento, e aí eu acho importante essa mudança, porque eu passei por um processo de forte mudança pessoal. Aí entra uma coisa muito importante que tem a ver com o tema mais tarde que a gente vai falar. Quando se idealiza muito um processo e às vezes se identifica muito com uma espécie de eu idealizado, a gente termina se afastando da nossa própria realidade. E aí o que me ajudou a trazer para o chão, a botar o pé no chão, foi o velho Freud. Então a minha última pegada, não a mais alta, mais elevada talvez, mas a mais assim, e me ajudou a ter uma medida mais humana de mim mesmo, mais, enfim, mais realista, foi o velho Freud. E eu atualmente, inclusive, clinico com a base freudiana. Acho que, como a maior parte das nossas questões começam na primeira infância, se a gente conseguir usar bem o que Freud oferece, a psicanálise oferece, a gente consegue ajudar muito. E aí tem algumas outras coisas que são de outra ordem, de outra dimensão, mas eu acho que é mais aconselhável começar pelo que é mais simples, digamos, mais próximo, mais perto, do que você começar já por questões assim que remetem a outra existência, ou coisas desse tipo. Então, hoje eu tenho, digamos assim, um objetivo, uma ambição um pouco mais comedida com relação a essas coisas. Aí vamos agora para essa questão que se coloca para a gente. Então, tem aí vários elementos que algumas pessoas podem já ter conhecido, que vou explicar porque eu falo
como falo. Eu pensei em, além de colocar esse preâmbulo pessoal, colocar também uma perspectiva antropológica, uma espécie de pressuposto de visão de mundo. Porque, no fundo, o que a gente vinha falar sempre está sempre apoiado em algumas suposições, né? Crenças, o que seja, e como a gente vê o mundo e percebe como isso se encaixa. Tem a ver com essa história também pessoal. Mas, assim, existem referências, o que o Liber, inclusive, oferece, eu trouxe aqui, depois eu mostro a vocês uma referência muito interessante. Éden, queda ou ascensão. Éden, queda ou ascensão. E existem outros pesquisadores da consciência, como ele faz nesse livro, e faz uma espécie de arqueologia não do desenvolvimento fisiológico, físico do ser humano ao longo do tempo, mas os processos de consciência a partir dos sinais que os seres humanos deixaram através das eras. Sinais através de desenhos, de arte, de todos os sinais. Então, uma espécie de arqueologia da consciência. E o que é que a gente tem? De uma forma geral, todas as tradições de filosofia perene falam de uma origem, e é bom a gente começar desse momento aí para a gente chegar até o momento que a gente tem agora, pelo menos segundo esse caminho. O momento em que a gente, de certa forma, a gente pode se considerar um estágio pré-humano, uma existência paradisíaca ou edênica, onde a gente não tinha ou não se via separado do todo ou do resto, porque a gente não tinha ainda uma consciência de si, ou um eu separado desse todo. Então, é compreensível que todas essas filosofias perenes, essas religiões mais, de alguma forma, remetem a esse tempo mais arcaico, falem de um tempo paradisíaco sem sofrimento. Porque não existe alguém que sofre separado desse todo. Pode estar havendo tempestade, sol, né? Calmaria, mas para o elemento que está participando disso não há uma consciência ainda que avalia se isso é bom ou não é, para ele próprio, porque não existe um ele separado. E em algum momento, e esse momento é bem simbolizado no livro Gênesis, a árvore do conhecimento, o sujeito, em algum momento, a humanidade passa por uma mudança em que surge essa consciência de um eu, que é capaz de se destacar da natureza e olhar para a natureza como objeto, e criar uma relação sujeito-objeto. Justamente aí é onde aquela famosa metáfora fala da provado fruto da árvore do conhecimento, é dito lá que daria o conhecimento dos deuses, e é interessante que naquela metáfora, o livro do Gênesis fala que depois que o homem prova, ele e Eva percebem que estão nus. Veja que simbolismo claro para dar a ideia de que até então ele não percebia a si mesmo, nem havia uma noção de si capaz de se perceber em que estado se encontrava. O nu é só uma figura poética, né? Mas o fato é que ele não tinha consciência de si. E aí eles são expulsos do paraíso. Para todas as tradições religiosas, de uma forma geral, essa saída é sentida como uma grande perda. Imagine que realmente é, porque o sujeito estava
como a gente estivesse no útero da mãe, envolvido inteiro com aquele útero, e de repente a gente é expulso. Não é à toa que a maioria de nós nasce chorando. Né? Essa saída e essa percepção de que existe um outro diferente de si, a gente não tem noção do que a gente sentiu logo no início, quando a gente veio ao mundo, mas é porque deve ter sido um choque tão forte que a gente, de alguma maneira, a gente recalca um pouquinho para amortecer. Mas é um processo em que a gente pode se imaginar assim, saindo de um ambiente onde a gente estava inteiramente seguro, ou a gente nem se percebia como algo a se sentir seguro, mas era, enfim, a gente era o todo, era onipotência, onipresença. De repente a gente se vê uma gota que sai do oceano, diante de um oceano revolto, digamos assim. Então, é desesperador essa experiência. Né? Por isso que, de uma forma geral, as tradições sempre falam que isso é como uma perda, uma queda, uma entrada no sofrimento. E é interessante que o termo que se usa no Velho Testamento, Adão, tem um historiador francês chamado Edouard Escurré, é antropólogo também, e ele fez umas descobertas assim impressionantes. O Bertolt Roden cita, inclusive, também esse detalhe. Adão, ou Adam, no original, é uma aglutinação de Ad e Aham. Ad é um termo sânscrito que é primeiro, Aham, ou Aham, primeiro eu, ou primeiro ego. Então, Adão, na verdade, não se trata do indivíduo, mas de uma etapa, uma fase de desenvolvimento da humanidade em que a humanidade passou a ser dotada de um eu, uma identidade separada. O Adi Aham é o primeiro ego. E daí vem o sofrimento desse eu que perde essa identidade do todo. Daí para frente, ele vai estar sempre procurando aquele objeto perdido, que é o paraíso perdido, de alguma forma. Vai tentar preencher esse buraco, essa falta que ele tem, com todo tipo de substituto possível. E aí é a história que a gente, propriamente humana, que a gente inicia. Nesse processo, a gente podia ver assim, duas tendências que são o tempo todo dinamicamente misturadas, recombinadas, separadas, depois recombinadas novamente. Uma tendência a botar a atenção para fora, esse eu, dotado agora de uma percepção autoconsciente, ele olha para fora, ele é capaz de ver objetivamente a natureza como objeto, e ele também sente medo, raiva, fome, repercussões que não são somente do instinto físico, mas ele sente também emoções, enfim, uma dinâmica interna, ao mesmo tempo que ele é capaz de olhar para fora e ver uma dinâmica externa. Então é como se houvesse agora duas possibilidades de desenvolvimento ou de focalização dessa consciência, uma para fora e outra para dentro. Uma para o fenômeno, outra, digamos assim, para o número. Para fora, você teria a possibilidade de desenvolver a razão, para dentro a intuição, ciência, conhecimento espiritual, caminho da cabeça, caminho do coração. Então, basicamente, é como se a gente tivesse, na hora em que se organizou esse eu separado, a gente tivesse essas duas formas de interação com o mundo, externo e interno. Porque esse eu, ele está entre os dois.
ele antes não tinha divisão, ele passou a ser um sujeito também dividido. Já desde o início, entre uma realidade externa e interna. Já começa a ser crucificado aí. Ok? Bom, então, essa é uma marcação muito importante, tanto na tradição cristã, quanto na tradição budista. O budismo atribui todo o sofrimento à separatividade do eu, né? A questão é somente se a gente encara isso como realmente uma queda, um erro, um pecado, ou se a gente vê nisso algum sentido, algum propósito. Né? Ou pelo menos a possibilidade de se fazer algo com essa saída, dessa simbiose, dessa totalidade. Sair disso, se diferenciar. Aí aqui eu trago agora uma ideia de... Isso tudo vai ajudar a gente a tentar depois chegar ao momento presente com tudo que a gente vive de confusão. Uma ideia de Ken Wilber, não é dele exatamente, porque na verdade a gente fica às vezes citando a autoria quando tem ideias que são tão universais que estão atravessando o discurso de muita gente, né? Às vezes atravessa com uma palavra diferente, uma forma diferente, mas essencialmente é a mesma coisa. Então, que o Wilber coloca que a diferenciação, a particularização e a individualização é um processo de complexificação que faz parte da evolução. O risco está não na diferenciação, está na dissociação. Que é como se você tivesse um tronco no qual nascem galhos, né? Cada galho tem a sua forma. Você não tem jamais galhos iguais que saem do mesmo tronco, mas de repente um galho desse, ele de alguma forma ele se separa do tronco e se dissocia, digamos assim, de sua origem, ou criando outra raiz, ou ficando, sei lá, no ar mesmo, inventando uma outra solução. Então, o que deve preocupar a gente não é a diferenciação, a diversidade do processo. O que pode causar realmente um mal, uma patologia, é a dissociação, é, de alguma forma, a desconexão com essa raiz, essa base. Então essa é uma ideia assim, que eu acho importante para a gente, talvez... Obrigado. Vou já aproveitar. Para a gente já, de repente, tentar reconhecer o que é diversidade emergente do que é patologia emergente. Então, onde houver, de alguma forma, um traço, uma manifestação, um sinal de vigor, que de alguma maneira expressa uma conexão com alguns princípios fundamentais, você pode ver isso como uma diferenciação ou diversificação, ou sendo mais poético, o uso de uma liberdade de manifestação do espírito através de formas cada vez mais diferentes. E aí isso seria também um dos deleites do espírito através do cosmos, é experimentar todas as formas possíveis, não somente
as boas ou as certinhas, mas todas as possíveis. Então, enquanto houver algum traço reconhecido de conexão com esse princípio, que não dá talvez para a gente objetivamente qualificar, e aí entra uma certa subjetividade no julgamento disso, e não tem como não ser subjetivo, porque o sujeito tem que estar de alguma forma envolvido nesse processo de... Ele mesmo se revela à medida que ele julga. E você não tem como separar o julgamento do sujeito. Então, enquanto houver esse tipo de conexão, a gente tem é como se fosse uma expressão de uma possibilidade a mais do espírito, com E maiúsculo. Mas se de alguma forma a gente não percebe nenhum tipo de conexão, de vinculação com essa fonte, há um risco. Ou mesmo que haja alguma conexão, mas de alguma maneira o movimento tende a gerar uma perda de conexão, uma alienação desse processo, aí há um risco de ser patológico. E aí a gente depois vai ver algumas patologias que a gente está enfrentando. Então, essa questão desse processo de, primeiro, surgimento de um eu separado, que cria uma relação entre sujeito e objeto, onde a natureza, inclusive, passa a ser tratada como objeto, eventualmente o outro passa a ser tratado como objeto, um semelhante passa a ser tratado como objeto, por esse eu. Isso pode ser a origem de uma patologia também. Depois, o reconhecimento de que esse eu, essa separatividade, não necessariamente é uma queda, mas é uma possibilidade de diferenciação do ser, digamos assim, do ser maior, do ser total, do ser supremo, através de miríades de possibilidades que se manifestam através dos eus de cada um de nós, dos egos mesmo. Então, o que é que a gente tem agora no cenário da vida atualmente? Alguns aspectos, assim, gerais. Em termos de coisas positivas, a gente tem muitas coisas positivas. Às vezes a gente fica muito impressionado só com as ameaças. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, coisas muito importantes acontecendo. Se a gente lembrar que em tempos medievais, quando chegar à antiguidade e até a modernidade, a vida tanto de pessoas quanto da natureza praticamente não tinha tanto valor, né? Você tinha, na Idade Média, um senhor feudal que podia, se tivesse de mau humor, mandar, a comida ficou mal feita, ou não gostou da comida, podia mandar eliminar o serviçal que foi responsável por aquele banquete mal sucedido. Então, esse tipo de desrespeito ao outro eu... Esse é o resultado principal. Quem é esse? Geralmente é aquele negócio de Google. Deixei ele silencioso, mas parece que ele não ficou silencioso, não. Posso... Cuidado aí no copo. Posso silenciá-lo realmente? Esses negócios são inteligentes demais. Deixa eu ler aqui uma coisa. De vez em quando entra no meu, eu faço tchau, Google, tchau, Google. Ele demora para compreender. Mas assim,
a vida do indivíduo, a vida de um indivíduo, apesar de todas as coisas que acontecem, mas, por exemplo, uma mulher vai ser apedrejada agora lá no país muçulmano porque traiu o marido e tem aquele ritual, né, de enterrar até o pescoço e jogar pedra na cabeça da mulher adúltera. Isso causa uma comoção, causa uma movimentação e isso, de alguma maneira, incomoda. Então, a gente teve uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ao mesmo tempo, a questão da natureza, a preservação da natureza, ela nunca foi tão assim, abstraindo dos acontecimentos locais aqui no Brasil, né? Mas isso nunca foi tão levado tão a sério, né? De uma forma coletiva, quase global. Então, veja, são grandes avanços que aconteceram em respeito à vida humana, em respeito à natureza, em respeito ao ambiente. A possibilidade de troca de conhecimento, de democratização do conhecimento através da tecnologia, das comunicações. Então, são coisas assim fabulosas. A própria ciência oferecendo, através da física, uma pontes para uma reconciliação entre ciência e religião, né? A gente viu uma primeira fase da nossa história, antiga e medieval, o domínio da religião. Na Idade Moderna, a razão ganhou forças e quase não, se tornou totalmente independente e antagônica até à religião mãe. E a gente agora tem, assim, a própria ciência de alguma forma oferece meios para se reconciliar com a religião. A física quântica oferece, assim, situações, fenômenos que você só encontra semelhança na experiência espiritual. Também isso não é motivo para se chamar tudo de quântico, né? Também virou moda essa história, tudo é quântico, e na verdade isso é uma confusão. Mas o fato de haver simetrias, de haver analogias, abriu muito espaço para se falar de questões espirituais dentro da própria ciência. O grande precursor disso foi Fritjof Capra, tal da física. Mas a gente tem ameaças. Tem situações de risco. Uma delas, que veio junto com essa valorização do indivíduo, do eu, que antes não tinha tanta dignidade assim, mas veio junto com esse desenvolvimento foi um excesso de narcisismo, de autocentramento desse sujeito, desse eu, desse ego. E a gente vê uma porção de situações em que esse centramento excessivo dos interesses desse ego causam danos a uma quantidade de gente e o ambiente também. Então, é como se, ao mesmo tempo em que o sujeito tornou-se muito consciente de si, ele passou a exercer essa consciência muito voltada para o proveito próprio. Então, esse é um dos problemas que a gente vê atualmente, o excesso de interesse egoístico mesmo, e isso, de certa forma, até se tornado normal. Uma outra questão com a tecnologia das comunicações, muito desenvolvida, é a possibilidade do sujeito sair da realidade e ir para uma realidade virtual, viver numa realidade virtual. Parcialmente, muita gente já vive
inclusive já é considerado uma síndrome, comportamento patológico. As pessoas jovens que ficam presas a um celular, a um videogame, várias horas por dia. Eu tomei conhecimento na época que eu fiz o curso de psicologia de um caso assim que eu acho que é um negócio impressionante. Aconteceu na França, um casal, e os dois participavam ativamente de um tipo de jogo de realidade virtual chamado Second Life, Segunda Vida, não sei se vocês já ouviram falar. E eles passavam, não horas, emendavam direto nesse processo, só que eles estavam com um bebê recém-nascido. E o bebê morreu. Isso foi uma notícia. Isso foi em 2013 ou 2012. Vocês têm ideia do que é capaz essa sedução de fazer? Elege até presidente, né? Elege até presidente. E isso muda a realidade, Então, essa é uma questão muito séria que a gente tem que lidar. É uma tecnologia fantástica, poderosíssima, mas parece que sempre a tecnologia se desenvolve de uma maneira mais rápida do que a nossa capacidade de lidar com ela, né? Desde a primeira arma, eu acho, o primeiro tacar, a gente começou a usar sem saber, jogando em qualquer um. Então, essa tecnologia, ela tem um potencial muito perigoso para nós. A bioengenharia, a gente está fazendo mudanças em organismos, em sistemas que foram desenvolvidos pela natureza ao longo de milhões de anos. A gente altera biogeneticamente esses mecanismos. A gente faz experimentos para verificar se tem algum efeito colateral, efeitos assim durante experimentos de 2, 3, no máximo 5 anos. A natureza levou milhões de anos para desenvolver um bioma, um sistema organicamente equilibrado, e a gente faz um experimento de 5 anos, acha que aquele transgênico não vai fazer mal a ninguém. E aí a gente já está vendo mortes de abelhas, absurdamente, pelo uso de agrotóxicos, e mesmo sem os agrotóxicos, tem outras coisas que estão sendo feitas que estão eliminando cadeias inteiras de animais. O simples fato de uma cadeia de animal deixar de existir, se ela faz parte de um sistema todo interligado, isso não é sem efeito. Quer dizer, isso não acontece sem deixar alguma sequela para o organismo como um todo. Do mesmo jeito que a gente explora um minério, o sujeito chega lá, é um chão bruto, eu cavei, chega lá, tem uma opção de metais. Qual é o problema? Não estou fazendo nada. Olha, se aquele conjunto de minério ali, de alguma maneira, ele reage de fato ao campo magnético, os campos eletromagnéticos que se geram na atmosfera, na natureza, você vai e tira uma parte desse bloco de minério enorme, você está alterando todo o ecossistema de uma maneira permanente. Então, a capacidade que o homem tem agora, que a própria tecnologia dá dele fazer mudança no ambiente, ele se sente assim, entusiasmado, né, com essa possibilidade, mas ele não tem ideia, na verdade, do que está fazendo para as futuras gerações. Com relação ainda a essa questão das comunicações, um fenômeno que a gente vê também hoje é essa formação de bolhas virtuais, onde as pessoas vivem dentro de um conjunto de informações que fazem todo sentido para elas. O mesmo fato gera uma representação numa bolha
e é uma representação oposta na outra bolha. Eu faço questão de acompanhar algumas bolhas e eu vejo o mesmo fato com interpretação. E o que é interessante, existe uma inteligência que faz com que esse fato, de alguma maneira, se encaixe perfeitamente naquela trama de sentido da bolha, naquele universo simbólico, e na outra também. Então, como é que você se orienta nesse processo? Se você não tiver realmente uma disposição sincera de encontrar a verdade, se você for com apriorismos ou preconceitos ideológicos, mesmo que sejam preconceitos ideológicos, entendeu? Você vai ser mais uma vítima de uma bolha. Talvez o maior risco que a gente tem atualmente é achar que a gente não é ou não está sendo influenciado por alguma bolha ou por algum tipo de... O maior risco que a gente pode estar sofrendo é esse, é achar que nós estamos acima desse risco, isentos. E a gente não está. Não está. E aí, aquilo que a gente viu no começo, e a saída daquele Éden, que deixa esse sujeito marcado por uma profunda saudade dessa inteireza. A gente tem um pouco da saudade da infância, porque na infância a gente não tinha esse eu ainda, esse ego tão estruturado, e era um tempo em que a gente se misturava e se relacionava quase sem barreiras com os outros e com as coisas também. Até com as coisas a gente se relacionava. Eu imaginava que aquele cavalo de pau era o cavalo de verdade, e aí a gente ouvia e falava com ele. Essas barreiras não existiam. Então, essa saudade que a gente tem dessa inteireza, que a gente de alguma forma perdeu, toda vez que a gente tem uma situação de risco, uma situação de crise, um medo, a tendência é a gente de alguma forma procurar se refugiar naquele local de segurança. Esse local de segurança não seria necessariamente da infância, mas são aquelas crenças, aquelas ideias que em algum momento, durante uma fase da vida, nos serviram de abrigo. E aí, uma das coisas que a gente está vendo nesse momento agora é a eclosão no mundo todo dos fundamentalismos, radicalismos, tanto ideológicos quanto religiosos. As pessoas, assim, assumindo de uma forma muito radical esses fundamentalismos. Do ponto de vista, digamos, psicológico, ou psicanalítico, é muito previsível que numa situação de crise do ego, onde ele se vê inseguro, ou por um risco, uma ameaça real, ou pela simples mudança que a gente está vendo hoje em dia, o mundo está mudando muito mais rapidamente, de tudo que, principalmente por conta da tecnologia. Então, lidar com essas mudanças muito rápidas, e se essas mudanças de alguma maneira têm um marcador, um indicador de risco, a segurança física, a segurança emocional, a propriedade desse ego, o que for, leva esse ego a procurar refúgio, do mesmo jeito que a gente tem saudades daquela infância, naqueles abrigos que oferecem mais segurança a ele, mesmo que sejam aqueles assim aparentemente mais infantis e primitivos. Mas ele se sente seguro aqui, ali. Por quê? Ali ele tem clareza de que isso é mal, que isso é bom, que o mal deve ser excluído, deve ser eliminado, para que o bom prevaleça.
Então, o sujeito que está vivendo numa situação de grandes mudanças, num ambiente de grande mudança, onde a certeza quase não existe mais, né? A própria ciência não oferece mais certeza, nem a matemática, nem a física. Lidar com essa incerteza é muito difícil. Então, retornar a essa casa de paredes grossas, fechadas, janelas pequenas, dá uma segurança muito grande para algumas formas de estruturação subjetiva. Então, esse é um dado que pode ajudar a gente a explicar ou compreender que essa tendência à radicalização, ao fundamentalismo no mundo todo. Nós estamos passando por um processo de mudança de paradigma na humanidade, saindo de um paradigma extremamente mecanicista, newtoniano, cartesiano, baseado em certezas, não em certeza de Descartes, que gostava da incerteza como método, mas a certeza prometida pela ciência. E a gente tem que lidar com incertezas. Então, lidar com some-se a essa situação, aquela falta que a gente sente desde a origem da saída do nosso Éden ou da barriga de nossa mãe, esse buraco, essa falta que a gente tem. Então, não é fácil lidar com isso. A gente precisa entender que o sujeito contemporâneo é um sujeito que vive uma situação muito mais difícil do que o moderno e o pré-moderno, em termos de lidar com mudanças, em termos de angústia existencial. Então, se alguns indivíduos radicalizam, não é necessariamente porque eles estão querendo agredir você de alguma forma, porque eles estão querendo sobreviver. Eles têm medo. Eles têm medo. Então, para concluir, o desafio para a gente seria a gente tentar lidar com essa diversidade que é resultado de uma diferenciação compreendendo o que se passa, primeiro com a gente mesmo, e aqui entra uma coisa importante, porque me lembrei agora de um documentário de Jung muito especial, quem puder encontrá-lo, Questão do Coração, existe em DVD. É um documentário onde falam diversas pacientes dele, tem passagens também dele, e Jung morreu tendo visões assim de grandes sofrimentos coletivos para a humanidade. E ele tinha uma percepção muito clara de que a humanidade, enquanto ela não for capaz de lidar com a sombra, o homem lidar com a sua própria sombra, ele vai necessariamente projetar essa sombra no outro. E o inimigo passa a ser o outro, o inferno é o outro. E ele, e interessante, esse depoimento é feito por uma ex-paciente, depois já falando como analista, que acompanhou ele nesse processo. Ela fica emocionada porque ela sente assim como se a civilização corresse um risco enorme, toda a civilização, em se perder, por exemplo, através de uma grande guerra novamente, por conta unicamente do sujeito não ser capaz de lidar com essa sombra, não reconhecer essa sombra e não transformar essa sombra. Jung dizia que o primeiro passo para a transformação é você reconhecer essa sombra. Não rejeitá-la, não querer eliminá-la, mas você de alguma forma acolhê-la, transformá-la. Então, o grande desafio seria esse, e aqui eu trago um texto
que eu escrevi há alguns anos, a paz é possível, a unidade é possível, mas não uma paz e unidade baseadas num único credo político, filosófico ou religioso, ou em uma uniformidade de maneira de ser, impostos pela força ou sedução de uma ideia qualquer. Não. A paz e unidade que unicamente ajudarão a humanidade a cumprir seu desiderato de pleno conhecimento e deleite existencial será baseada num equilíbrio dinâmico de forças que se compreendem mutuamente como expressões de uma só força, um só alento, uma só vida. E mesmo se deleitam com a riqueza de formas de manifestação dessa vida una, ao invés de rivalizarem-se entre si como verdades absolutas e mutuamente excludentes. Esta paz e unidade será baseada numa compreensão e rendição profundas à realidade única que sustenta toda a manifestação universal, substituindo a lei primitiva da autoafirmação individualista separatista pela expressão também singular e única da grande vida através de cada indivíduo, sem os desvios e deformações decorrentes do apego egoísta. E esta paz, esta unidade, não será imposta por um dogma, uma religião, um pensador ou líder carismático qualquer. Será o resultado inevitável de um amadurecimento experimental longo e sofrido, de uma humanidade cansada e desgastada pela luta dualista em torno dos pequenos ganhos do eu pessoal e separatista. Será o resultado de um pensar lógico e luminoso, de uma insatisfação e solidão profundas, e de uma necessidade íntima de união e harmonia com a natureza e todas as suas criaturas. Ou seja, a possibilidade dessa bem-aventurança coletiva não seria no modo único de ser. Porque isso seria contrariar a toda essa riqueza e possibilidade de expressões, mas seria ser capaz de reconhecer em cada uma dessas formas a vida única que está se expressando através dela. E ao mesmo tempo ter essa consciência, como eu separado que somos, dessa falta. Um dos grandes problemas nossos, a gente esquece dessa falta. A gente esquece dessa falta que a gente se distrai com a televisão, com os objetos, com os prazeres dos sentidos. Mas se nós estivéssemos plenamente conscientes dessa falta e dessa solidão desse eu, o resultado inevitável seria um movimento de encontro com todos. É como se a gota quisesse voltar para o oceano. E aí, muitas das barreiras seriam amenizadas, dissolvidas. Bom, acho que a introdução para a conversa foi feita.